Amém. Vamos orar, queridos. Maravilhoso Deus, bendito Pai, agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez, por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra. Sempre, Deus, sempre, sempre será muito bom quando abrirmos a Tua palavra para estudá-la. Em dias difíceis como estes que estamos passando, quanto mais soubermos, Senhor, quanto mais entendermos a Tua vontade, quanto mais aprendermos dos princípios que o Senhor tem estabelecido, melhor saberemos, né, como passar por esses dias tão tenebrosos. Portanto, meu Senhor, nos ajude. Pai, eu peço a Tua graça toda especial sobre todos nós aqui, porque estamos aprendendo juntos. Aqui não tem mestre e discípulo, o mestre é o Senhor, e os discípulos somos nós aqui. Portanto, querido Espírito Santo, é o Senhor que vai falar, é o Senhor que vai nos ensinar, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso ensinador de justiça. Portanto, meu Deus, eu Te agradeço por esta linda oportunidade que o Senhor nos concede, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bem, apaga esse ventilador de teto, o ar já está ligado. Fica menos barulho aqui. Bom, queridos, olha só como é que vai funcionar. Nós temos 2 tópicos só para finalizarmos esse estudo do discipulado. São os 2 últimos, o 4 e o 5, tá, da apostila. E nós estamos no último capítulo, né, da apostila, que é santificação, e nós vamos agora para aqueles 2 últimos tópicos, o 4 e o 5. Tá? Então, como eu não estou enxergando direito, a Isabel vai fazer a leitura daquilo que eu pedi para ela ler, e a gente vai dar uma explanada. Não tem nada assim de profundo demais, né? É apenas a Bíblia mesmo ali. Então, nós só vamos colocar isso diante aqui de nós, todos nós, na mesa, e para a gente consolidar todas as informações que nós já tivemos antes, ok? Então, vamos lá, meu bem. Lê aí, qual o título desse 4 aí? Como o Espírito Santo nos santifica. Só um minutinho. Vocês estão ouvindo ela? Já daram para ouvir a Isabel direitinho? Tá? Tá, irmão Ginaldo, tá ouvindo direitinho? A Isabel, deu para ouvir? Deu, né? Então, vamos lá. Continua. O processo de santificação se inicia no momento da nossa conversão a Cristo, quando, pela fé, nele somos santificados. Nossos pecados são perdoados através da redenção pelo seu sangue. E então o Espírito Santo vem habitar em nós. Tá, muito bem. Aí tem um texto bíblico qualquer. Tem Hebreus 9, 13, 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém. Então vamos lá. O título desse tópico é Como o Espírito Santo nos santifica. Então, o pastor Alan, quando escreveu aqui, quando ele deu esse start nesse tópico, ele quer mostrar para todos nós, né, a importância de nós entendermos como é que funciona esse processo da santificação, tá? Todos nós aprendemos que se trata de um processo, né? Não é um ato, é algo que nós vamos estar, que o Espírito Santo vai estar trabalhando em nós ao longo da nossa vida, só vai terminar na nossa glorificação. Quem ficar vivo, lá na glorificação, tá? Quem morrer também, né? Quando for arrebatado, já está com o corpo glorificado, não precisa mais de santificação. Então, a santificação vai até o final da nossa vida, até o final da nossa existência aqui, né? E aí nós vamos entender um pouquinho desse processo, apenas para complementar as informações que nós temos. Vou para aqui de novo, deixa eu... Então, aqui, o autor de Hebreus, ele faz uma relação, né? Ele faz uma analogia muito interessante, porque o que ele faz?
ele lembra lá do passado, quando era necessário todas aquelas ofertas, né? E aquilo era extremamente trabalhoso, porque você tinha os animais, você tinha que sacrificar, tinha que ter uma certa regularidade, havia os tempos determinados, era uma coisa complexa demais, muito extenuante, tá? Onde você envolvia um batalhão de gente para poder fazer todos aqueles sacrifícios, né? E toda a implementação daquele modelo era uma coisa gigantesca. E também dá o entendimento da importância, porque era gigantesco por conta da importância do ato. Todo aquele sacrifício, todos eles, né? Tudo aquilo que for estipulado por Deus, tá? Era fundamental, tá? Para que o povo continuasse perante Deus sem ser destruído. Então, a forma como Deus colocou, ele colocou de uma maneira, tá? Que a coisa precisava ser feita daquele jeito para que o povo permanecesse diante da face dele. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, olha só como é que o negócio era complexo. Assim, vou traduzir o que ele está dizendo aqui. Olha só como é que aquele negócio era complexo. Você tinha bode, você tinha ovelha, você tinha touros, todo aquele sacrifício, todo aquele sangue derramado. Vocês imaginem a logística para fazer aquilo, tudo isso. É o que o autor de Hebreus está dizendo para a gente. Imaginem todo esse contexto gigantesco para que o povo pudesse ficar diante de Deus. E aí é quando ele diz aqui, nesse finalzinho aqui, amor, quando ele fala aqui, a parte aqui, quanto à purificação, que desse pedaço aqui. Quanto à purificação da carne, quanto mais sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que agora, através de Jesus, do sacrifício dele na cruz, tá? Tudo aquilo que era gigantesco demais, monumental demais, tá? Se tornou algo mais simples no sacrifício que Jesus fez. E está dizendo que esse sacrifício de Jesus sobrepuja, vai muito além, zilhões de vezes, tá? A potência enésima, toda a capacidade de poder nos habilitar perante Deus. O que aquele sacrifício todo que era feito no passado não conseguia fazer, o sacrifício de Jesus faz agora. Então, ele aqui nas entrelinhas, a gente percebe que o autor de Hebreus está dizendo assim, camarada, como é que você pode desprezar um negócio desse? Como é que você pode fazer pouco caso disso aqui? Se no passado tinha aquela logística monumental para poder cumprir a vontade de Deus, para que o homem pudesse ficar perante ele, como é que você despreza hoje algo que é zilhões de vezes superior, que envolveu um preço que não foi de bode, não foi de animal nenhum, mas foi o preço foi o sangue do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus, humanado, encarnado. Então, é isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Vai muito mais além do que aquilo que era praticado no passado. Então, eu acho interessante, uma coisa muito interessante que nós precisamos entender, é que nós só vamos ter a compreensão, não digo exata, porque o nosso HD aqui ele é defeituoso, mas nós vamos ter uma boa compreensão dessa proposta que Deus fez através de Jesus e a magnitude dela, a partir do momento que nós entendemos essa logística aqui, que era aplicada no passado, gente. Tenta imaginar 3 milhões de pessoas no meio do deserto e a quantidade de animal que era imolada, né? Os sacerdotes todos envolvidos no processo, aquela quantidade de sangue derramado. Tenta imaginar um ambiente desse jeito. Aquele cheiro, aquele odor na atmosfera. Aquilo não era perfumado, não, gente. Tá?
Então, tentem imaginar a carga de tudo isso. E aí, mas eles faziam isso porque era a forma deles poderem permanecer diante do Pai, né? Era a forma deles continuarem diante de Deus. E aí Deus vai e simplifica todo esse processo na pessoa de Jesus, mas só que não diminui em 1 milímetro sequer a magnitude disso. Sabe? É como você ter um carro ou um veículo qualquer, movido a combustão, com um motor gigantesco, aí vem um camarada com uma pilha desse tamanhozinho aqui, ó, uma pilha atômica, coloca ali, desse tamanhozinho aqui, tá? E faz aquele carro consumir um espaço menor, ter muito mais potência, mais velocidade. Foi exatamente isso que Deus fez. Pegou tudo aquilo que foi praticado no passado, condensou isso na pessoa de Jesus Cristo e de uma forma muito mais simples, tá? Ele nos propicia. Tá? Hoje nós podemos ficar diante de Deus, hoje nós entramos no santuário. Naquela época, com toda aquela logística grandiosa que eles tinham, o véu ainda não tinha sido rasgado. Só um camarada entrava lá dentro do lugar santíssimo. Então, a importância de nós entendermos isso, esse comparativo, são esses dois quadros, que na antiga aliança, para a gente poder entender a magnitude da nova aliança, tá? Precisamos entender a logística da aliança anterior e o que ela envolvia. Então, o autor de Hebreus está dizendo exatamente isso aqui. Ele está falando assim, muito mais o sangue de Jesus. Ele extrapola tudo isso. Então, a gente precisa entender isso para a gente poder dar valor nisso que Deus fez por nós. Amém? Então, é isso. Então, como é que o Espírito Santo nos santifica? A partir do momento que nós entendemos isso. Porque quando você começa a entender isso, e você, puxa vida, olha só o que Deus fez por mim. Olha o que aquele povo tinha que fazer lá no passado e que eu não preciso fazer mais, porque Jesus já fez por mim. Sabe, quando eu começo a pensar na otimização desse processo, desculpa até falar assim nessa linguagem muito, muito formal e tal, mas é para a gente ter uma melhor compreensão mesmo, irmãos. Tá? A gente não precisa levar nenhum cabrito debaixo do braço, levar animal nenhum, para ter um camarada lá na frente, esse cara que vai nos representar perante Deus. Gente, hoje a gente bota o joelhinho no chão, no aconchego do nosso quarto, a qualquer hora do dia e da noite, e a gente fala com o Altíssimo, e ele abre o ouvidão dele lá, na mesma hora para a gente. Sabe? Gente, vocês querem uma coisa mais simples do que isso? Esse povo aqui não tinha isso lá. Eles tinham que ter um cara intercedendo por eles. Nós não precisamos mais disso. Então, isso para mim é a coisa mais... É isso que me impulsiona, me bota para frente, porque o que foi feito lá atrás era muito grande e nós não precisamos fazer isso. Mas vamos em frente, vamos em frente. Lê isso aí, uma vez. Uma vez habitando em nós, o Espírito Santo nos conduz ao conhecimento de Jesus Cristo, não somente de sua história e ensinamento, mas também de toda a palavra de Deus, a qual também o revela e exalta. E mediante a nossa crescente fé em Cristo e na sua palavra, vamos sendo purificados e regenerados, passando a andar em novidade de vida, dando muito fruto para a glória de Deus. Aí lê esse versículo de João, Atos, não, João não é Atos. A fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Aí tem mais um versículo de João, lê esse versículo. João. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira,
vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Uma pausazinha aí. Tá. A partir do momento que a gente tem essa compreensão, tá, de todo esse poder que há no sacrifício de Jesus, a partir do momento que a gente consegue entender isso, vem uma disposição no nosso coração, tá, que nos faz entender também uma outra questão, que a gente precisa caminhar numa direção, tá, onde nós fiquemos. Por exemplo, o que acontecia lá no passado? Vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui. O camarada oferecia aqueles sacrifícios todos para ele ficar purificado, né? Só que aquilo não era duradouro. Aquilo era por um momento. Tá? Porque logo a seguir ele tinha que fazer um novo sacrifício e assim sucessivamente. Como é que funciona no nosso caso agora? Um ato único foi feito. E Deus nos colocou em uma condição de uma vez só. Então, Deus nos fez santos. A palavra santo, todo mundo sabe, é separado. É quando você é destacado de um grupo, tá? E é separado ali, naquele canto ali, porque você passa a ser uma pessoa especial. Ou seja, você não está na mesma condição que o outro está. Isso é fato. Então, quando Deus nos torna santos, porque, como nós estudamos lá, isso é um ato dele, né? Ele nos justifica. Ele fala assim, você agora é santo. Mas, Senhor, não, você agora é santo. Eu falei, pronto, acabou. Foi feito no tribunal do céu, fora da terra, lá com Deus. Ele decidiu, ele bateu o martelo e resolveu, e ninguém fala nada, porque já está decidido assim. Tá? Então, nós somos santos. Deus nos separou a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ok, perfeito. Agora tem uma caminhada. Se eu sou santo, eu vou, pelo menos a lógica diz assim, né? Eu vou ter que caminhar numa direção de santificação, porque eu não sou mais igual eu era antes. Eu estava inserido em um outro grupo, eu estava inserido em um outro momento, e a partir de agora, em que Deus me tira desse momento, e me tira desse grupo, e me passa para um outro grupo, que é um grupo especial, é um grupo separado para ele, então, evidentemente, o que eu tenho que fazer? Fazer as coisas que eu fazia antes? Não. Eu tenho que caminhar na direção dessa santidade, dessa santificação. Por isso que o processo de santificação é exatamente isso. Você sai do caminho que você estava antes e passa a trilhar um outro caminho na direção de Deus. É um processo, tá? Vai levar tempo, a tua vida toda. Só isso que vai levar, tá? Então, a cada dia, a cada momento, à medida que nós venhamos a cumprir o que a palavra de Deus nos manda fazer, tá? Nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. E aqui, nesse texto aqui, em que ele diz assim, a fim de receberem... A fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Entende? Então, a gente começa a entrar num processo para receber de Deus essa santificação. E aqui no texto de João, no texto de João, tá, está sendo muito claro para nós quando ele diz o seguinte, ó, esse é um processo, mas você não faz ele sozinho. Porque é o que eu falei lá atrás, não sei se vocês se lembram, eu disse, viver santificação não é você deixar de fazer coisas, é você fazer coisas com Jesus. É diferente, né? Então, tem um lugar ali que eu não vou para lá porque eu não vou levar Jesus para lá. Entendeu? Jesus não está comigo? Ele não mora dentro de mim? Então, eu não vou para tal lugar porque eu não vou levar Jesus para lá. É simples assim. Tá? Se nós formos falar de uma maneira bem tranquila, bem simplória, é isso, exatamente isso. Tá? Por que eu não vou mentir mais? Porque Jesus está em mim, Deus é meu pai e o pai da mentira é o diabo. Então, não tem mais nada a ver com isso. Então, eu não minto mais. Tá? Então, são coisas que você começa a perceber que, à medida
que você vai caminhando nesses princípios, você vai se aproximando de Deus. Imagine Deus numa linha de chegada e você numa corrida, como o apóstolo Paulo diz. À medida que você vai passando por aquele percurso, você vai avançando, você vai se aproximando de Deus. E cada vez que você se aproxima dele mais, a luz dele vai entrando em você. E você vai ficando cada vez mais santificado. Mas não é uma coisa minha. É porque eu estou me aproximando de Deus e a luz dele está entrando cada vez mais em mim. Por isso que não é deixar de fazer coisas. Não é esforço próprio. É você deixar Jesus dizer para você assim, meu filho, olha só, está pisando aqui, tá errando aqui. Então, conserta isso, modifica isso. Então, quando eu falo que vida cristã é confronto todos os dias, as pessoas às vezes ficam chateadas comigo, tá? Mas se elas lerem a palavra de Deus, elas vão perceber claramente que a vida cristã é confronto diário, meus irmãos. Não tem mãozinha na cabeça, não. Porque nós somos maus. Nós vamos ver daqui a pouquinho uma coisa muito interessante, né? Nós somos maus, as nossas tendências são ruins. Nenhum de nós é bom. A Bíblia é que diz isso, não sou eu. Então, veja bem, se Deus não nos confronta, se Deus não bate em nós, se Ele não nos mostra aonde está o erro, como é que nós avançamos nisso? Então, a santificação, gente, não é você vestir uma roupa comprida, não é deixar os pelos crescerem no corpo, virar um macaco, não é isso. Vida cristã é quando você faz aquilo que Deus te manda fazer. Aí você obedece e você dá mais um passo para frente. Eu já falei aqui, já preguei sobre isso também, que na vida cristã não tem paradinha de recuo, não tem aquele lugarzinho assim, eu vou repensar a minha vida. Não existe isso, gente. Ou você avança ou você regride. É assim que funciona mesmo, de verdade. Tá? Quantas vezes na minha vida, tá, eu entrei nessa vibe, eu vou dar um tempo, não, eu tenho que pensar a minha vida. Gente, isso não existe na vida cristã. Não existe. Provo isso na Bíblia. E todo mundo que embarcou nessa se deu mal como eu me dei. Eu estou falando de algo que eu experimentei. Tá? Então, é Deus mostrar para você, ó, tu está errado aqui, aí você fala, Senhor, me perdoe, Senhor, me ajuda a vencer isso aqui, eu vou para frente. E isso é vida cristã. Vida cristã é você cair 7 vezes e se levantar às 7. É o que está na Bíblia. Não sou eu que estou falando isso. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso, que santificação é isso que eu estou falando aqui, porque é isso que está escrito na Bíblia. Perfeito? Mas vamos lá, vamos continuar. E detalhe importante que a gente precisa entender, não, como eu falei agora há pouco, isso é importante a gente gravar, não é uma coisa que fazemos sozinhos. Não tente vencer você. Olha, o nosso maior inimigo... Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Que pode parecer estranho que eu vou falar, mas o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós, irmãos. É o nosso desejo carnal, é a nossa vontade. O que o diabo faz é fomentar isso. Por exemplo, o camarada adora uma luxúria. Tá? É um cara fraco para luxúria. Quando eu falo de luxúria, eu falo de sexo, eu falo de festa, eu falo de qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Eu falo do brilho das luzes. Então, o camarada já tem tendência para esse negócio. A carne dele atrai ele para esse lado. O que o diabo faz, gente? O diabo vai e bota a tal da luz ali. Ele bota a tal da luxúria no meio do teu caminho. Ele só faz isso porque ele conhece a nossa natureza, ele sabe quem nós somos. Então, quem vai para lá somos nós. Por que a Bíblia diz, fugir das paixões da mocidade? Não manda você enfrentar, manda você fugir das paixões da mocidade. Por que a Bíblia manda a gente fazer isso? Porque a gente não tem como encarar esse negócio. Nenhum de nós aqui. Não existe um portão, irmãos. Essa carne maldita aqui, ó, ela está decaída, tá? Ela já está condenada. Então, esse que é o ponto.
Então, nós não podemos fazer nada sem Jesus, nada sem ele. Então, vocês querem aprender uma coisa que eu estou aprendendo ainda? Quando eu caio, e olha que eu caio, hein? Quando eu caio, tá? Eu boto meu joelho no chão e falo, Jesus, me ajuda a sair dessa. Me livra disso. Eu não quero fazer mais isso não, Jesus. Jesus, isso não é papel de cristão. Tá? Me tem misericórdia de mim. Eu vi o reverendo Augusto Nicodemos falar uma coisa, que tem dias que ele não tem a menor vontade de orar. Olha, estou falando do reverendo Augusto Nicodemos, tá? Estou falando do Cleiton, não. Aí ele diz que tem dia que ele não tem a menor vontade de orar. Não tem, ele não quer orar. Sabe o que ele faz? Ele se ajoelha, ele abre a Bíblia e começa a orar as orações da Bíblia. E ele começa a pegar os textos, né? Onde ele clama a Deus, Senhor, olha só o que esse texto diz. Ó, esse texto diz assim, assim, assim. Deus, é isso que eu quero para mim, mas eu não consigo ser assim. Eu estou falando do reverendo Augusto Nicodemos. Então, meus irmãos, isso é santificação. Santificação é você caminhar contra a maré, é você lutar contra as tendências. Ou vocês acham que o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, esmurro o meu corpo todos os dias, para quê, meus irmãos? Para reduzi-lo à escravidão. Ele lutava o tempo todo contra as paixões que ele tinha, e eram muitas. Tá? Agora, à medida que ele foi fazendo isso, indo nesse exercício, a luz de Deus foi entrando cada vez mais dentro dele. Naquele dia, quando ele estava para morrer, ele dizia assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uma das declarações mais incisivas que eu conheço. Não vi assim, ninguém fazer uma declaração dessa de dizer, eu cumpri tudo. Eu bebi até a última gota do cálice. Agora, a coroa da justiça me está reservada. Para esse homem chegar nesse ponto, queridos, foi o que ele fez, mas ele caiu muitas vezes. Ele brigou com Barnabé, ele aprontou, meus irmãos. Tá? Paulo era um cara difícil, um cara duro, de temperamento horroroso. Tá? Mas ele foi vencendo isso, Deus foi falando com ele foi obedecendo a palavra. E aí ele foi uma crescente. Então, queridos, todos nós somos assim. Não tem esse ser superior, não existe esse camarada. E todos nós estamos na mesma linha. Então, o que depende? O que nós precisamos fazer? Primeiro de tudo, é termos a consciência do que esse sacrifício de Jesus é. E como é que nós sabemos isso? Quando nós entendemos toda aquela logística do passado, o que Deus fez agora e potencializou isso de uma maneira tamanha que hoje nós temos a faca e o queijo nas mãos. O que nos falta, queridos, o que está nos faltando hoje, tá, é a disposição para obedecermos a palavra de Deus. Amém, meu amor? Vamos ver aqui o restante aqui. Agora saiu de... João 17:7. Nós saímos aqui do... eu perdi, desculpa. Aqui. É para cá, né? Tá, vai, leia agora aí. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Vai, de novo. Pedro agora. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Uhum. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso aí que ela leu agora está em Efésios, capítulo 5, 25 e 27. Agora, esse texto, ele é poderosíssimo, porque ele corrobora isso que eu falei, tá? Ele fala que Jesus já se entregou pela igreja, né? Purificou a igreja, tá? Com a lavagem da água pela palavra.
A importância, irmãos, de nós estarmos atentos à palavra de Deus, a importância de nós estarmos atentos aos princípios estabelecidos por Deus, porque o caminho da santificação, ele requer obediência a princípios, tá? Todos os princípios contidos na palavra de Deus, que estão dentro deste processo, contrariam a nossa vontade em 100% dela. Não é em 80%, em 70%, não, é em 100%. Tudo que está na palavra de Deus vai nos contrariar. Essa é uma realidade que nós precisamos entender. Tá? Não é aquele negócio assim, mas é interpretação. Não, não tem interpretação. A palavra de Deus é muito clara. Tá? Por isso que a Bíblia diz que fomos purificados pela lavagem da água pela palavra. Por quê? Porque a nossa tendência é ruim e nós precisamos também ter a capacidade de entendermos isso, que não tem ninguém bonzinho, tá? Se deixar, você não vai querer a igreja, se deixar, você não vai querer orar, se deixar, você não vai querer ler a Bíblia, se deixar, você não vai querer fazer nada em direção a Deus. A nossa carne faz isso comigo todo dia. Todo dia, eu levantar da cama, esse processo meu se inicia. Não tenho vontade de ir à igreja, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de orar. Meus irmãos, isso faz parte da nossa carne, tá? As nossas emoções nos levam a isso. Então, aí entra a obediência, de você fazer o contrário do que a tua carne quer que você faça. Gente, é fácil de entender isso. Se nós olharmos para a figura do apóstolo Paulo, a gente vai ver ele numa luta constante. E quando ele dá aquele berro, diz assim, quem me livrará o corpo desta morte? Aí no final ele diz assim, mas graças a Deus que me deu a vitória em Cristo Jesus. Entende? A gente precisa entender que esse negócio é sério. E precisamos entender que somos limitados, seres limitados, e nós precisamos da graça de Cristo em nós, precisamos da pessoa de Jesus em nós. E aí é aquele negócio, Senhor, eu não dou conta de orar, Jesus, eu não tenho a menor vontade de orar. Por exemplo, como é que o Augusto Nicodemos conseguiu resolver esse problema na vida dele? Ele simplesmente pega a Bíblia, abre a Bíblia e começa a orar os versículos da palavra. Gente, isso foi o que ele falou, gente, isso foi uma estratégia que Jesus me deu. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu durmo. Então você vai orar e fala, Senhor, o Senhor vai dar um jeito aí, eu não sei o quê. Vou andar com a toalha molhada, bota a toalha lá no congelador e bota ela no meu pescoço. Eu estou falando uma coisa que eu já vi gente fazer, tá? Pessoas que já chegaram para mim e fizeram isso. Pegar a toalha molhada, gelada, e botar nas costas para poder orar. Tá? Mas foi a estratégia que Deus deu para ele. Então, eu estou falando isso para vocês, irmãos, que jeito tem, mas com Jesus. Você falando com Jesus, contando para ele as suas limitações, porque antes de você falar isso para ele, ele conhece. Então, ele vai te dar os meios para você fazer isso. Agora, precisamos entender qual é o princípio, Cleiton. O princípio está aqui, ó. Palavra. Nós temos que obedecer o que a Bíblia diz. Temos que fazer o que a Bíblia manda fazer. Se a Bíblia manda você orar, você vai orar. Se a Bíblia manda você jejuar, você vai jejuar. Se a Bíblia manda você não deixar de ir à igreja, você não vai deixar de ir à igreja. É a Bíblia, é a palavra. E cada vez que você faz isso, até contrariando a sua própria vontade, irmãos, isso vai te avançando cada vez mais para perto de Deus. Tem quinta-feira que eu vou para oração, quinta-feira passada agora. Estava desanimadaço, tá? Mas quando eu saí da oração, é como se eu tivesse tomado um tônico. Quem estava na oração viu lá como é que aquela oração foi gostosa, sabe? Quem foi ao culto domingo, eu tenho certeza que não saiu do mesmo jeito. Mas eu não quero ir. Vá assim mesmo, vai sem vontade, mas vá, não deixa. Obedece o que a palavra de Deus diz. Vamos lá, meu amor. Sim, santificados. Aí lê o título. Santificados para sermos santos. Preste atenção nisso aqui, irmãos. É o final, tá? Embora seja comum haver pregações onde os cristãos são chamados de pecadores,
O fato é que, na Bíblia, os discípulos de Cristo são chamados de santos. Pecador significa alguém ser um praticante do pecado. Ora, em Cristo somos libertos da escravidão do pecado, passando a vivermos cheios do Espírito Santo e dando muito bom fruto para a glória de Deus. Ok? Vai, continua. Em João 8, 34 e 36. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Amém. Vamos dar uma pausazinha aí para entender isso aqui. Tá? Afinal, somos santos ou somos pecadores? Ou somos santos pecadores? Como é que explica isso? É muito simples, irmãos. Quando Deus nos explicou através de Jesus Cristo, para Ele, aos olhos dele, diante dele, somos santos. Por isso, é nos dado a oportunidade, não o direito, mas a conquista, através de Jesus Cristo, de podermos entrar no lugar santíssimo, de falarmos com Ele. Você só pode entrar no lugar santíssimo se você estiver purificado. Mas essa purificação ela foi feita por Jesus Cristo na vida daqueles que reconheceram a sua vida miserável, independente de Deus, tá? E aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir daquele momento, você se tornou uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo, você é um santo de Deus e por causa disso você é filho dele por adoção, pode aclamar Abba, papaizinho, e pode chegar lá nos pés dele, diante do trono sagrado, sem ser fulminado, sem virar pó e cinza. Deus te deu e me deu essa condição. Amém? Somos santos. É uma realidade. Porém, precisamos entender uma coisa importante, queridos, tá? E João deixa isso muito claro lá na sua carta. Estamos dentro de um corpo decaído. A nossa natureza, ela é decaída, ela é adâmica, entende? Então, nós estamos vendidos ao pecado. A nossa carne está vendida ao pecado. Este mundo jaz no maligno, ok? Então, como é que funciona, então? Como é que é a mecânica disso? Diante de Deus eu sou santo, mas estou numa carne podre, tá? E uma carne decaída. Os meus desejos são para o mal. Porém, quando eu recebo Jesus na minha vida, tá? Ele santifica os meus desejos. Ele me santifica, ok? Por que o processo de santificação é importante, queridos? Porque não tem como você parar no processo, percebem? É o que eu quero dizer aqui. Não existe paradinha no processo de santificação. Por que a nossa carne não apodrece? Porque o sangue está circulando. Todos os vasos linfáticos estão alimentando as células do nosso corpo. Quando uma parte fica necrosada, é porque o sangue não está chegando lá. Aí aquela carne começa a apodrecer. Percebem? Então não tem paradinha de sangue, ok? E se tiver paradinha de sangue, começa a necrosar o tecido. A mesma coisa na santificação. Por isso que nós temos que caminhar nessa direção de forma constante, sem parar. E a Bíblia é muito dinâmica quando ela nos informa que se você cai 7 vezes, você levante as 7 vezes. Mas a realidade da queda, ela está lá, registrada. Ela está dizendo para você, você é passivo de cair. Só que João deixa uma coisa muito clara para nós. Ele diz o seguinte, o que o apóstolo João diz? Ele fala o seguinte, eu escrevi essas coisas para vocês não pecarem. Porque o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Nós não estamos mais rendidos ao pecado. Jesus já nos libertou do pecado. Podemos ficar sem pecar? Claro que podemos.
E à medida que você avança na direção de Cristo, essa possibilidade ela só aumenta. Porque a luz de Deus vai entrando dentro de você, e aí os seus desejos passam a ser cada vez maiores na direção de Deus, os seus sonhos passam a ser os sonhos de Deus, os seus pensamentos passam a ser só os pensamentos de Deus, a sua mente começa a ser renovada, nós começamos a ter a mente de Cristo. Então, à medida que vamos nos encostando na pessoa de Deus, nós vamos pecando menos. Entendem? Porque toda a nossa natureza está sendo modificada, ou pelo menos submetida à vontade de Deus. Perfeito? Agora, não quer dizer que a gente não peque, não quer dizer que a gente não caia. Aí João vem e diz o quê? Bom, eu escrevi essas coisas para vocês não pecarem. Porém, se vocês pecarem, nós temos um advogado no céu. Então, João deixa claro que existe a possibilidade de você cair se você não vigiar. Existe a possibilidade de você fazer algo que desagrade a Deus se você não observar os princípios. Então, meus queridos, aqueles que não perseveram nessa jornada de santificação correm o risco de regredir. Percebem? É aquele camarada que chega para você e diz assim, não, mas não é necessário eu fazer desse jeito. Eu posso fazer de outro. Embora a Bíblia esteja dizendo que é assim, mas isso é questão de interpretação, é semântica. Tá? Tem pessoas que fazem assim. Eu já vi várias falarem assim, desse jeito comigo. Você mostra a palavra para ele e diz assim, olha, mas está escrito isso aqui, camarada. Tá? Não, mas isso é semântica. Semântica. Percebe? Então, santificação é isso, queridos. É você, sabe, vai na jornada, sem vontade, fazendo as coisas apenas por obediência, obedecendo a Deus. É você superando a si mesmo. Eu acabei de falar agora há pouco que o nosso maior inimigo não é Satanás, somos nós. Ele nos usa contra nós mesmos. Você acha que o diabo não sabe o que eu gosto de fazer? Claro que sabe. Claro que sabe. Então, queridos, esse texto aqui de Efésios não, esse texto nós lemos agora, de João 8:34, tá? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, fala, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí vem outro detalhezinho importante. É princípio isso aqui, tá? Se você comete um pecado, você passa a ser servo daquele pecado. Por isso que nós temos que, no momento que nós pecarmos, no momento que nós transgredirmos a vontade de Deus, sairmos daquele princípio, é importante que nós cheguemos aos pés de Deus, aos pés de Jesus, e clamemos por misericórdia para que Ele nos perdoe daquele pecado. Entende? Para a gente não ficar servo dele, para a gente não ficar enrolado, enredado nessa rede aqui. Continua, Bel, depois. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está corroborando o que ele fala lá. Tá? Nós já somos livres. Ó, você não precisa pecar se você quiser. Você já está livre. Jesus já te libertou do poder do pecado. Ele não tem mais poder nenhum sobre você. Porém, você está dentro de um invólucro decaído, tá? Que tem tendências ruins. Então, esse invólucro decaído te leva para fazer coisas ruins. Aí você tem que ter o seu espírito, ele tem que estar coladinho com Deus para subjugar a tua vontade, para subjugar esse corpo. E, gente, Paulo deixa isso muito claro quando ele fala sobre isso, sobre subjugar a vontade dele, de colocar a vontade dele lá no chão, né? e deixar Jesus tomar conta dele. Tem o Gálatas 2:20, se eu estiver errado, irmão Ginaldo, me corrija aí. Gálatas 2:20 diz assim, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, pois a vida que outrora eu vivia na carne,
hoje eu vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Paulo diz isso antes, tá? Hoje não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele. Para a gente chegar nesse ponto, irmãos, é através da santificação. É através desse processo, ok? E aí, para a gente entender melhor essa questão de santo pecador, tá? Precisamos entender isso. A nossa natureza é decaída e sempre vai nos puxar para trás. Mas se você se esforça, se você busca a vontade de Deus para a sua vida, se você obedece os princípios de Deus, você está alimentando o outro animal. É aquela história dos dois animais. Qual animal você alimenta mais? Entende? Então, a equação é tão simples. É nós é que complicamos a equação. Se você é um discípulo de Jesus, você vai buscar as coisas concernentes ao céu. Se você for um discípulo de Jesus, você vai fazer isso. Se você não for discípulo de Jesus, você vai fazer o oposto a isso. Você não vai à igreja, você não vai orar, você não vai ler a Bíblia, você não vai jejuar. Pelo celular, gente, porque meu computador está com problema. Está dando para ver direitinho, né? Então sim. Vamos lá. Desculpa agora aí, foi. Desculpa aí, estou fazendo pelo celular. Vamos lá. É rapidinho, já estamos terminando. O que acontece? Agora, Bel, lê aquela... Que agora eu estou segurando o celular, Aonde? Aqui? Esse aqui? A outra folha? É, outra folha agora, vai. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7. Continua. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Muito bem. Leu o resto? Lê o resto. Isso, no entanto, não significa que aqueles irmãos eram perfeitos. Se fossem, não haveria repreensões nessas cartas. O sentido original de santo, kadosh em hebraico, é alguém ser separado do pecado para Deus, que é perfeitamente santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Amém, queridos. Então, pelos textos que foram lidos agora, os irmãos percebem que corroboram tudo isso que a gente falou agora há pouco, né? Que a santificação é um processo de separação. E esse processo de separação, ele caminha numa ascendente, tá? Ele caminha numa ascendente. É como diz lá, se não me engano, em Provérbios, que diz que a luz dos justos como é que é? Que a luz do que o justo brilha como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar um dia perfeito. Então, é uma ascendente, tá? É um passo a passo, é um caminhar, tá? Que nós vamos tendo, e esse caminhar vai nos levando até a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Vocês podem perceber que em toda a Bíblia a gente vê essa questão dessa caminhada, dessa nossa jornada, e olha que coisa interessante. Deus não nos deixa sem um alvo. O alvo já está estipulado, né? Eu fui da área comercial muitos anos na minha vida, e minha vida quase toda dentro da área comercial. Então, a gente tinha alvos, depois você tinha as metas que eram traçadas, e depois tinham as estratégias que eram colocadas. Porque primeiro você tem o alvo. O alvo é sempre um alvo gigantesco. Ele é maior do que você, geralmente ele vai além das possibilidades, porque é um alvo. Dr. Laí Ribeiro, todo mundo conhece ele sempre fala isso, né? Você mira na lua, porque se você errar, você fica entre as estrelas. Então, a filosofia da coisa é essa mesmo, tá? A estatura do varão perfeito é o padrão máximo que alguém pode atingir. É claro que aqui, neste corpo, não vamos atingir lá, é evidente que não, tá?
Mas a questão é que esse é meu alvo. Esse é meu alvo. Então, quais são as minhas metas? As minhas metas é obedecer os princípios que estão na Bíblia. E quais são as estratégias para eu poder obedecer esses princípios? Porque não basta você ter um alvo, não basta você traçar metas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Eu faço o meu voto. Esse ano eu vou pegar lá a leitura diária e vou ler toda. Mas se você não traçar uma estratégia para poder ler a Bíblia toda durante um ano, você não vai cumprir esta meta. E como é que eu estipulo a estratégia? A estratégia vai ser o caminho que eu vou traçar para cumprir essa meta. Então, como é que eu faço? Bom, para eu ler a Bíblia toda no ano, eu tenho que ter uma estratégia essa estratégia vai ser composta do quê? Vai ser composta daquele meu horário que eu vou estipular, porque você tem que ter um padrão. O camarada que lê a Bíblia em qualquer horário, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue ler a Bíblia. Você tem que ter um horário fixo. Tá? É difícil, hein, fazer isso. É difícil. Eu tenho consciência disso. Tá? Mas você tem que se aplicar nisso. Se a Bíblia vai ser lida pela manhã, se ela vai ser lida à tarde, você tem que ter um horário seu com Deus que seja 10 minutos, mas que seja os 10 minutos de maior qualidade possível. Aí sim, você traçou uma estratégia. Você já tem agora um horário estipulado, tá? E aí você vai sim conseguir ler a sua Bíblia. É o camarada que não consegue orar porque dorme. Aí, qual a estratégia que ele usa? Igual esse amigo meu, pegava uma toalha de água, tirava lá do congelador e jogava nas costas dele. Tá? Ele não conseguia dormir com aquele troço gelado na nuca dele. Foi uma estratégia para ele poder orar. É você disciplinar o seu corpo, porque a disciplina faz parte da vida do cristão. É outra coisa que a gente não consegue entender. Nós somos indisciplinados por natureza. Então, você tem que ter uma disciplina. Por exemplo, eu estou toda terça e quinta, tá, indo lá para o Maracanã para fazer a minha caminhada com o Hermélio. Mas por que eu vou lá? Porque o Hermélio está lá. Percebem? Tá? Se o Hermélio não estivesse lá, vocês acham que eu ia? Não ia, não. Tá? Mas o Hermélio está lá me esperando, e ai de mim se não for. Vou ouvir a semana inteira. Então, vocês têm que entender que isso é forjar disciplina. Você impõe no seu corpo, você diz assim, eu quero ficar dormindo, mas o Hermélio está lá me esperando. Percebe? É assim que funciona, irmãos. Por favor, não tentem reinventar a roda. Eu tenho 66 anos na cara, já passei por tudo quanto é situação, já tentei fazer reinventar a roda, mas não tem jeito. O negócio é esse, tá? Não adianta mudar as coisas. Mas tem um jeitinho aqui. Não tem jeitinho. É isso aqui que eu estou falando, porque é o que está na palavra de Deus. Amém? Então eu queria finalizar o nosso estudo de hoje. Peço perdão aí por essa interrupção, porque meu computador está ruim mesmo, né? Para lembrar os irmãos disso, tá? Que estamos num processo. Irmãos, cuidem bem deste processo, tá? Não esmoreçam. Se cair, por isso que a igreja existe. A igreja existe para um apoiar o outro. É o que a Bíblia fala também. Um ao outro ajudou. Né? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Está entendendo? Então a gente tem que ter essa noção de que Deus já nos deu todas as ferramentas e condições para essa jornada, querido. Não estamos jogados às traças. Não estamos jogados às traças. Deus entende a nossa estrutura. A Bíblia diz que Ele sabe quem nós somos, sabe que nós somos pó. Tá? Então, além de termos um Deus que é compassivo e compreende a nossa situação, esse mesmo Deus já providenciou para nós as ferramentas necessárias para nós sairmos vitoriosos de tudo isso. Depende só de cada um de nós. Então, esse processo de santificação é a última etapa, penúltima, né? Porque a última é a glorificação, quando nós estivermos lá com o Senhor Jesus nos ares. Aí sim, aí acabou tudo. Acabou o sofrimento, acabou o choro, o pranto, né? Mas até lá nós estamos nesse processo, que é um processo doloroso. Caminho estreito, irmãos, caminho estreito. Tá? Então, façam o que a Bíblia diz para fazer. E nós só vamos saber isso, queridos, se nós estudarmos a Bíblia. Tá? Então está aqui mais uma vez eu pontuando o fato de que existem regrinhas elementares, beabazinho mesmo, que nós precisamos cumprir
para nos mantermos firmes. A vida não é fácil para ninguém. Quantas lutas, irmãos, todos nós estamos passando. Vamos esmorecer agora? Um abraça o pescoço do outro e vamos embora, me ajuda aqui, eu não consigo andar, entendeu? E é assim que funciona, queridos, é assim que funciona, tá? Se afastando, a gente não consegue fazer nada. Eu não conheço uma pessoa, vou finalizar com isso, eu não conheço uma única pessoa neste planeta Terra que tenha se afastado da comunhão, tá? E tenha tido sucesso na sua vida espiritual. Eu tive a infelicidade de conhecer amigos meus que abandonaram a comunhão, pois abandonaram a fé e hoje estão mortos. Morreram mesmo, de fato, né? Será que estão com Cristo agora? Não sei. Lá na glória eu vou saber. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Precisamos de caminhar nesse processo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos encerrar aqui agora. Encerramos o nosso ciclo, tá? E talvez no ano que vem o Carlos vai criar um segundo, e aí é ele que vai dar esse estudo. Mas que todo esse discipulado dessa primeira fase, irmãos, que nós não venhamos nos esquecer, tá? De tudo que nós aprendemos aqui, tá bom? Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus e encerrar nossa vida. Oi, fala. Duas coisas que eu ia falar. Acho que o que está acontecendo hoje é que as pessoas não entendem que a igreja é isso, são pessoas imperfeitas tentando ser perfeitas, um ajudando o outro, e aí muita gente, acho que é por isso que muita gente tem olhado para trás, porque acha que na igreja todo mundo, tudo bem que a gente está no processo de santificação, mas vê assim, a pessoa tem que ser perfeita e não pode errar, não existe, sabe? E aí se decepciona. E aí, como você falou, acaba se afastando, que é um erro pior ainda, nesse processo todo. E é uma coisa que eu tenho observado, que Satanás, ele nunca usa ninguém de fora. Ele usa de dentro. Aí você fica olhando o erro dos outros, o erro dos outros, o erro dos outros, o problema do outro, aí você cai, você para, e aí você cai. Aí depois é tarde. E aí é porque a gente tem a tendência de olhar na Bíblia e olhar, mas quem é? O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, Pedro, não sei o quê. Mas era todo mundo ruim pra caramba. E a gente não consegue ver isso. Porque como, por exemplo, o irmão Reginaldo falou, irmãos, agora no estudo que a gente está tendo na escola dominical, irmão, esse processo daqui, por exemplo, até Paulo chegar ao discípulo, foram bastante tempo, acho que foram 3 anos, né, irmão Reginaldo? Por aí, ou 7 anos, uma parada assim, agora esqueci, me cobra não, eu sei que foi bastante anos. Mas para você ver que as coisas assim, demoram para as coisas acontecerem, e mesmo depois disso, ele se achava indigno, porque ele viu os erros dele. E é isso que as pessoas não conseguem entender, eu acho. Mas vamos lá, gente. Então, sobre a igreja ser um lugar de imperfeitos, isso é notório, né, queridos? Todos, não tem como. E quando a gente vai para a igreja tentando vislumbrar a perfeição no pastor, lá no evangelista, ou no irmão que está do teu lado, realmente, irmãos, aí a gente vai ter uma grande decepção, né? A Bíblia já nos adverte que nos últimos dias, quando nós formos traídos, a Bíblia diz quem é que vai nos trair primeiro. Serão os da sua própria casa. Está escrito lá, gente. Está escrito lá. Está escrito lá. Irmão entregando irmão, nora entregando a sua sogra. Está escrito lá, do jeitinho que eu estou falando. Então, é maior tolice da nossa parte mirar no homem. Tá? O homem nos decepciona. Jesus não. Agora, precisamos da igreja. Desse lugar de imperfeitos é que nós precisamos, foi Deus que nos colocou ali. As nossas imperfeições juntas, nós vamos aprender uns com os outros nisso. Amém? Agora, obedecendo esses princípios que o Senhor colocou para nós. Gente, santificação não é nada fácil, é um processo difícil. Porém, se nós nos agarrarmos com Cristo e obedecermos o que Ele tem nos ensinado, nós vamos conseguir passar por isso com a ajuda de uns com os outros. Eu me agarrando com a Claudinha comigo, Patrícia comigo, eu com ela, e assim a gente vai caminhando, tá? E quando a gente menos esperar, Jesus volta, nos leva para perto dele. Gente, aí acabou tudo. Acabou. Não tem mais conversa, não tem mais chororô, não tem que ficar jejuando, não tem mais que ficar orando. Já estamos lá com o Pai, entendeu? E isso está preparado para nós. Amém? Vamos orar?
Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais este momento juntos, onde estudamos um pouquinho mais da tua palavra. Agora, meu Senhor, naquilo que não foi exposto aqui, naquilo que nós deixamos de falar, ou naquilo que ainda não conseguimos analisar direito, eu peço que teu Espírito Santo venha conformar essas coisas no nosso coração. E que nós, meu Deus, não venhamos a desistir nunca, jamais, de perseguirmos esse objetivo, de perseguirmos esse alvo. Senhor, de traçarmos as metas que já estão estipuladas na tua palavra. Dá-nos agora as estratégias, ó Deus, para a gente poder atingir essas metas, realizá-las, para cumprirmos, ó Deus, esse objetivo santo, que é a nossa santificação. Senhor, sabemos que na nossa força mesmo não vamos conseguir nada. Sabemos, ó Deus, que nós não temos munição suficiente para isso. A nossa empolgação, o nosso ânimo, aquilo que vem de dentro de nós mesmos, ó Deus, não é suficiente para fazer arder essa chama em nós. Então, Pai, pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre cada irmão e irmã desta igreja, Senhor, e coloque a Tua mão poderosa sobre cada um deles, a partir de mim, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, ó Deus poderoso, nos anime, nos fortaleça, nos encha da Tua graça, assim como foi falado para Zorobabel. Graça, graça, graça para Ti. Você vai lançar essa pedra fundamental sob a minha graça. E assim Ele fez. 20 anos, ó Deus, Ele levou para construir aquele templo, Senhor, mas Ele o fez, Pai querido, sob a Tua graça. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que esta mesma graça esteja permeando sobre cada um de nós, entre nós, Pai, que venhamos a entender tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós através da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, é a nossa súplica, é a nossa oração, e é em nome de Jesus, ó Pai, que eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Queridos, até quinta-feira, tá? Eu vou trazer a meditação e vou compartilhar algo com vocês, tá bom? Uma coisa boa, podem ficar tranquilos. Tá? E na próxima quinta, na outra quinta, irmão Reginaldo traz a mensagem para nós no culto de Natal. Fiquem com Jesus. Quer achar o pessoal? Dá tchau aí. Tchau, gente. Fiquem com Jesus. A paz. Paz, Senhor a todos.